Você que gosta de cantar provavelmente já se impressionou com aqueles intérpretes capazes de nos convencer daquilo que estão cantando. Alguns deles, mesmo não tendo vozes especiais, se conectam tão diretamente com o público que suas versões das músicas se tornam referenciais. Se você ouvir com atenção, perceberá que grande parte desses artistas tempera o canto com a fala. E a naturalidade associada ao canto falado tende a conquistar a simpatia do ouvinte. Algumas canções já nascem predispostas a esse tipo de interpretação, já que suas curvas melódicas se assemelham muito às próprias entonações típicas da fala. É o caso de Conversa de Botequim, de Noel Rosa e Vadico. Canções como essa são ideais para nos ajudar a encontrar o equilíbrio entre a fala e o canto, permitindo que a expressividade natural de nossas vozes se transforme em música. Vamos falar sobre isso? Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado. Meu nome é Marcelo Elmi, sou cantor e professor de canto há mais de 30 anos e doutor em música. Durante meu aprendizado, uma das maiores preocupações era conseguir me conectar com o público. Em muitos momentos eu percebia que, embora a técnica, a afinação estivessem corretas, eu só conseguia apresentações protocolares. A mágica não acontecia. Isso só mudou depois que eu percebi a importância do canto falado. A primeira vez que notei conscientemente o valor desse recurso foi através do trabalho do Grupo Rumo, no álbum Rumo aos Antigos, no qual os artistas reinterpretavam cancionistas clássicos como Noel Rosa e Senhor, enfatizando o canto falado que já era típico desses autores. Com o tempo, eu consegui incorporar às canções o meu próprio jeito de falar e de me expressar, e isso resultou em uma assinatura vocal, facilitando a comunicação com o público, que começou a responder positivamente. A fluência só aconteceu depois de muita vivência e de muita prática, mas esse aprendizado pode ser otimizado se utilizarmos as canções certas. Assim como existem músicas que nos induzem ao uso de variados graus de dinâmica, como as canções passionais, há outras que favorecem o desenvolvimento do canto falado, graças aos contornos melódicos já muito semelhantes aos da entonação coloquial. Podemos citar como exemplos célebres Você Já Foi à Bahia, de Dorival Caymmi, e Sinal Fechado, de Paulinho da Viola. Você Já Foi à Bahia, por exemplo, tem no início uma curva melódica ascendente que reforça o sentido da pergunta. Você já foi à Bahia, nega, não? Seguida por uma recomendação assertiva descendente. Então vá. E Sinal Fechado, de Paulinho da Viola, simula uma conversa apressada entre dois interlocutores. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Outro exemplo emblemático é justamente a música escolhida para a nossa análise, Conversa de Botequim. O cenário é um café. Um freguês abusado sente-se no direito de dar ordens sucessivas a um impaciente garçom. Ao lado, outro cliente que entende de futebol. Seu Osório vai trazer um guarda-chuva e o charuteiro algumas revistas. O gerente não está presente, mas é a ele que será endereçada a conta a ser pendurada. Ah, e parece que tem um jogo do bicho por perto. A partir dessa cena, e sobre uma melodia de Vadico, Noel Rosa compôs sua crônica cinematográfica com alguns dos mais perfeitos versos do cancioneiro brasileiro. Em sua biografia de Noel Rosa, João Máximo e Carlos Didier incluem o samba Conversa de Botequim, lançado em 1935, entre as mais notáveis peças de toda a história da música popular brasileira. Os autores comentam que o samba de Noel, feito em parceria com Vadico, é um desafio para os estudiosos. Eles questionam se Vadico fez toda a melodia e Noel só inseriu os versos, ou se Noel teve alguma participação na construção da música, o que acham mais provável.
Em nenhuma outra é tão harmonioso o casamento da melodia com a letra. Pontuação perfeita, acentuação irrepreensível. Nem todos têm muito cuidado para com esse detalhe técnico de uma letra, a acentuação da palavra tendo de coincidir com a acentuação musical, isto é, a sílaba mais forte correspondendo à nota sobre a qual recai o acento melódico. Santuza Naves enxerga uma relação direta entre o coloquialismo de Noel e o despojamento literário de Manuel Bandeira, Oswald de Andrade e Mário de Andrade a partir da década de 1920. Para a autora, tanto o compositor como os escritores refletem o surgimento de uma nova sensibilidade, que ela denomina estética da simplicidade. Embora valorize a linguagem direta, essa poética não se recusa ao transbordamento, matizando-o, porém, com senso de humor. Severiano lista o nonsense, o verso livre de métrica irregular, a paródia e o poema piada como alguns dos procedimentos que alinham Noel Rosa com o movimento de 1922. O cancionista também se distinguia pela frequente utilização de rimas ricas, extravagantes, inesperadas, como as que misturam palavras portuguesas e estrangeiras, você, soaré, do samba Dama do Cabaré, desenvolvendo essas características num estilo enxuto, realista, de grande poder de síntese. Através das canções de Noel Rosa e de outros cancionistas pioneiros, os primeiros intérpretes aprimoraram o hoje tradicionalizado canto falado brasileiro, que despontava naturalmente em suas vozes, favorecido pela similaridade entre as curvas melódicas das canções e as entonações coloquiais. Uma das ferramentas mais eficientes de que dispomos hoje para compreender os diversos níveis de significado presentes nas canções denomina-se semiótica da canção. Trata-se de uma prática descritiva elaborada pelo pesquisador e cancionista Louis Tati a partir de modelos interpretativos da semiótica contemporânea. Segundo esse modelo analítico, as canções possuem 3 parâmetros que determinam a interação entre melodia e letra. No primeiro deles, denominado passionalização, o andamento tende a ser desacelerado e as tessituras melódicas ampliadas através de saltos intervalares e alterações de registro, instaurando a descontinuidade. Canções compostas com ênfase nesse parâmetro tendem a discorrer sobre situações em que o sujeito está apartado do objeto, como desencontros amorosos, revelando estados disfóricos do ser. O segundo parâmetro é denominado tematização. Neste caso, a letra, que celebra personagens como a baiana e o malandro, ou valores, como o país, o samba ou o violão, vem acompanhada por uma melodia que concentra andamentos rápidos e recortes rítmicos definidos, levando o corpo a se movimentar enquanto privilegia os estados eufóricos e a ação. O terceiro parâmetro, figurativização, é aquele em que os contornos melódicos da entonação coloquial são valorizados. Sua característica é a flexibilidade rítmica e melódica, através da qual a voz se liberta da regularidade musical para estabelecer o gesto da fala. Os 3 parâmetros estariam presentes em todas as canções em proporções diferentes, sendo organizados intuitivamente pelos compositores de acordo com sua dicção própria, sendo que o parâmetro da figurativização seria determinante para a eficácia da comunicação na canção popular, já que a naturalidade, valor importante para a empatia entre o cancionista e o ouvinte, dependeria da porção entoativa da melodia. Para Tati, a impressão de que a linha melódica poderia ser uma inflexão entoativa da linguagem verbal cria um sentimento de verdade enunciativa, facilmente revertido em aumento de confiança do ouvinte no cancionista. A semiótica da canção considera a finalização das frases determinante para a compreensão das intenções expressivas do enunciador. No final de cada frase entoativa estão os tonemas, inflexões que definem o ponto nevrálgico da significação dessas frases, com apenas 3 possibilidades físicas de realização: descendência, ascendência ou suspensão. Assim, uma voz que inflete para o grave, distende o esforço de emissão e procura o repouso fisiológico, diretamente associado à terminação asseverativa do conteúdo relatado.
Uma voz que busca a frequência aguda ou sustenta sua altura, mantendo a tensão do esforço fisiológico, sugere sempre continuidade. O autor desenvolveu um diagrama que serve como campo para a transcrição da melodia, como uma partitura. Porém, ao invés de notas musicais, é o próprio texto que se movimenta pelo espaço. Isso permite visualizar letra e melodia atuando em sinergia. A melodia de Conversa de Botequim cabe em uma oitava justa. Na gravação original de Noel Rosa, que está em Ré maior, a nota mais grave é Ré 2 e a mais aguda Ré 3. Na versão que gravei para mostrar os trechos da canção, o tom é Fá maior, mais adequado à minha voz, portanto, abarcando a distância entre Fá 2 e Fá 3. Trata-se de uma tessitura bastante confortável, que favorece a percepção de naturalidade no canto. A forma da canção é A, B, A, sendo que a única diferença entre B' e a parte B anterior é uma nova letra. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Logo no início da peça, é possível perceber que a ascensão da melodia coincide com o apelo do protagonista ao garçom, da mesma forma como fazemos quando solicitamos a atenção de alguém. A segunda sílaba de garçom coincide com a nota mais aguda da canção. Em seguida, a linha melódica avança para baixo, abarcando toda a tessitura da canção e chegando à sua nota mais grave, que coincide com a palavra depressa. Como vimos, os tonemas descendentes reforçam a assertividade do texto, ou seja, a ordem emitida pelo protagonista torna-se ainda mais enfática. Assim como ocorrera com a orientação melódica descendente, também a confirmação do tom, tanto no acorde como na nota Fá, serve para fortalecer ainda mais a assertividade da palavra depressa. Apesar de não haver dúvidas de que se trata de um samba, é possível dizer que Conversa de Botequim apresenta características de choro, como, por exemplo, a melodia deslizante da parte A, que percorre toda a tessitura. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. Porém, como a extensão da canção é bastante restrita, cabendo no campo de atuação da fala coloquial, não temos a impressão de uma voz com características instrumentais. Muito pelo contrário, já que a irregularidade melódica e rítmica aproxima o canto da fala, porque esta também tende a ser imprevisível. Os breques nos remetem às pausas abruptas, que também podem acontecer nas conversas coloquiais. Um pão bem quente com manteiga beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Devido à riqueza de elementos que aproximam canto e fala, é possível afirmar que o modelo de integração principal da parte A é a figurativização. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. A mudança de tom na parte B é outro sinal de que a canção tem alguma influência do choro, já que esse gênero inclui modulações entre as partes. A canção que estava em Fá maior na parte A vai para o tom de Si bemol maior na parte B. Copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Assim como na parte A, também na parte B a melodia reforça os conteúdos da letra, por exemplo, nos trechos em que o protagonista reclama com o garçom. Nessas passagens, a reiteração de motivos melódicos beira a impertinência. Se você ficar limpando a mesa, uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão, não se esqueça de me dar palitos. Telefone ao menos uma vez, que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro. A
parte B, aliás, investe na repetição temática em vários momentos, que se alternam com trechos em que a voz percorre a tessitura do agudo ao grave, como acontece na parte A. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. E ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro, que eu deixei o meu com o bicheiro. Ou seja, na parte B, a menor tessitura, a reiteração de motivos rítmico-melódicos e o maior equilíbrio entre precisão rítmica e fluidez melódica ampliam a presença do parâmetro tematização, que, de toda forma, sempre esteve implicado no acompanhamento sincopado do samba. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro, que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá pedir ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Alguns gestos vocais típicos da fala, utilizados por Noel na gravação original, se perpetuaram nas versões de outros cantores, sendo praticamente incorporados à composição. E mesmo quando os intérpretes não reproduzem esses gestos nas mesmas passagens que o autor, é possível identificá-los em outros trechos como uma intenção permeando toda a peça. Ou seja, se apenas cantarmos a canção da forma como foi tradicionalizada, já estaremos exercitando elementos do canto falado. Por exemplo, algumas sílabas são verdadeiramente engolidas. Aliás, todas as notas finais nas frases da canção são curtas, impedindo que os intérpretes recorram às prolongações de notas e vibratos. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro para espantar mosquitos. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Outro gesto vocal utilizado por Noel nesta canção é o abandono das notas finais em direção aos graves, como acontece frequentemente no final das frases faladas. Inclusive, algumas partituras consideram essas notas graves, que são apenas sugeridas, como se fossem notas reais, o que ampliaria a tessitura da canção de uma oitava justa para uma décima menor. Porém, aqui eu preferi assumir que essas notas indefinidas são apenas gestos vocais e não parte da melodia. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. E ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Portamentos e glissandos, comparáveis aos deslizamentos que caracterizam a voz no momento da fala, também são considerados, intuitivamente, parte integrante da composição. Por exemplo, nas palavras depressa e média. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. Outra solução interessante é abandonar o canto em algumas notas e incluir alguns pequenos trechos totalmente falados. Feche a porta da direita com muito cuidado. A inclusão de breques e pausas que não acontecem na versão original pode resultar em soluções divertidas e trazer personalidade à interpretação. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro, um cinzeiro. Fazer o caminho inverso, definindo a melodia com maior precisão e suprimindo o canto falado, também é uma maneira de adquirir maior controle sobre esse recurso. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. A espontaneidade pressupõe ainda algum grau de improvisação. No canto popular é muito comum recriar trechos da melodia e do ritmo no exato momento em que se canta. Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo. Um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo.
Dessa forma, cada vez que reinterpretarmos uma canção ou apenas um trecho que se repete, surgirá uma nova versão. Não é difícil encontrar na música brasileira peças que favorecem o uso do canto falado, já que esse é um dos elementos que se destacam em nossa tradição. Mas, certamente, na raiz de nossa cultura estão algumas das mais belas, como é o caso de Conversa de Botequim, de Noel Rosa e Vadico. Nos próximos vídeos, outras canções e outros compositores ganharão destaque. Vamos celebrar o nosso cancioneiro, que é tão especial. E sempre com enfoque nas músicas que, de alguma forma, tenham o potencial de oferecer desafios e soluções para o desenvolvimento da técnica vocal. Manuel Sanches compôs todos os arranjos para piano e me acompanhou na canção de Noel Rosa e Vadico. Mauro Giuliani, do estúdio Sound Up, gravou e produziu o vídeo da canção. Se você chegou até aqui é porque se interessou pelo assunto. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e acione o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos, porque tem muito mais a seguir.